Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva. Eu sou a Mário Fernandes E eu sou Maurício Valente. e esse é o Papo Pro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Pro. O programa de hoje é especial, como vocês estão vendo, a gente está numa versão remota, com um convidado muito especial que não está aqui em Tailândia, mas vai estar em breve. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida, na Avenida Natal e agora também na Praça do Povo. 3D Tech, impressões em 3D, transforma ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E Basa Acredita, acreditar em vocês é o nosso negócio. O convidado de hoje é cirurgião dentista, formado há mais de 15 anos, Herbert? Isso. Há mais de 15 pouquinho anos. mais. Ciclo extremamente extenso, professor, especialista, mestre, e ele está aqui hoje com a gente para falar bastante sobre odontologia, para falar bastante sobre a importância dos exames de imagem para o paciente. Seja muito bem-vindo, Herbert Lacerda. Muito obrigado, Amário, Maurício. É realmente, para mim, um motivo de muito prazer poder estar falando com vocês aqui, para um público tão seleto que eu sei que o podcast tem, e numa cidade que eu aprendi a gostar muito e ter muito carinho por ela, tanto é que volta e meia eu estou por aí. Que bom. Vai ser muito bom te receber de volta aqui logo. Claro, Doutor, logo estou aí. seja muito bem-vindo. Meu irmão, é uma nova configuração que a gente está experimentando e queremos, no futuro próximo, ter, de maneira presencial, todo mundo junto numa sala, a gente poder conversar. Mas para a gente iniciar, doutor Herbert, conta para a gente como iniciou sua trajetória aí dentro da odontologia e como a Mário comentou aí, dentro de tantas áreas que você atua aí, eu sei que você tem um currículo bem extenso. Conta para a gente a sua trajetória. Rapaz, eu iniciei na odontologia mesmo em 2003, né? Que foi quando eu ingressei nesse mundo da odontologia aí. E assim, foi meio que por acaso. A minha família é do ramo de construção civil. E eu trabalhava com construção civil na época, eu já trabalhava há alguns anos com meu pai. E aí chegou a hora de entrar para a faculdade, né? E aí eu sempre tive o seguinte objetivo: eu vou fazer alguma coisa, e seja lá o que eu me propor a fazer, eu vou tentar fazer o mais bem feito possível. E assim eu fiz com a odontologia. Na época, a odontologia nem era a minha primeira opção, por influência da minha esposa, ela falou, não, tenta odonto também, tal. E aí eu tentei. Na época a gente tinha um vestibular, era concorrido, era difícil entrar, né? Nessa época as coisas eram um pouquinho diferentes. E aí eu tentei para direito, administração e odontologia. E aí eu passei nos três. Então aí eu me vi no impasse, falei, agora eu tenho que escolher um. E aí, por exclusão e inclusão de alguns critérios, acabou que eu entrei na odontologia. E assim, realmente, a cada dia que passa, eu percebo que foi a decisão mais acertada que eu poderia ter. Porque, assim, além de ser a minha fonte de renda mesmo, é a minha fonte de prazer mesmo em trabalhar. E eu não tenho dúvida nenhuma de que eu escolhi o caminho certo, porque eu trabalho todo dia com a sensação de que eu estou fazendo realmente o que eu gosto, né? E quando a gente está fazendo o que gosta, acaba sendo mais fácil e mais prazeroso. Certeza. Herbert, a gente tem uma formação muito sólida, né? Uma formação acadêmica muito sólida. E, assim, uma coisa que eu quero saber de ti é quando foi que tu enxergou essa questão também de ser professor, de ensinar hoje e de também ser gestor? Afinal de contas, tu também tem uma empresa que é a Tomos. Uhum. Como foi que isso surgiu na tua vida? Essas outras áreas, diferente da odontologia em si.
Na verdade, assim, a odontologia, ela veio acontecendo na minha vida e a evolução disso foi também dessa forma gradual, né? Eu me formei, comecei a atuar como clínico, estritamente um dentista de consultório. No começo mesmo da carreira, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser um dentista, que atende paciente o dia todo. E é o que eu faço. Inclusive, estou no consultório, encerrei por agorinha mesmo, e assim, a gente acaba estendendo um pouco, né, o horário de atendimento. Eu comecei como dentista clínico. Depois eu fiz a minha primeira especialização, que foi na área de implantodontia, porque eu entendia que eu precisava de um complemento para poder executar as coisas que eu queria executar. Claro, lá atrás eu ainda não tinha uma consciência clínica formada, porque isso às vezes demanda um pouco de tempo, um pouco de estudo, um pouco das duas coisas juntas, né? E foi o que acabou acontecendo. Aí eu fiz a minha primeira especialização, que foi essa em implantodontia, e fui atuar como um dentista, continuando fazendo toda a parte clínica e focado na implantodontia. E foi aí que começou a mudar um pouquinho. Quando eu saí dessa especialização, todo curso de especialização, você tem ali os professores que têm uma bagagem maior, você tem os professores medianos ali, que dão um suporte, um determinado suporte, e você tem aqueles professores que, na verdade, são como monitores, que eles entram para poder ajudar e dar suporte para os outros professores. E foi nessa que eu comecei a entrar na docência. O coordenador do curso que eu fiz de especialização em Um implante podcast com a Mara aqui. acabou me chamando para que eu pudesse Um podcast. entrar como monitor mesmo. E aí eu entrei como monitor e aí fui evoluindo, peguei gosto pela coisa, né? Assim, entendi que isso era uma coisa que também me agradava. E aí eu fui evoluindo. As outras coisas foram por necessidade, às vezes da vida como docente mesmo, às vezes da vida clínica, que é uma coisa que eu nunca deixei de ser. Eu sou um dentista clínico que atendo 10, 12 horas por dia, todos os dias. Uhum. Herbert, exatamente essa é a minha dúvida agora. Como tu consegue conectar essas frentes aí de trabalho pela parte aí de coordenador, com professor, na parte clínica no geral? Muitas áreas assim, para tu conseguir exercer isso com maestria, né? Que eu começo a falar, para tu conseguir tirar bom proveito disso, porque cada uma ela precisa de uma atenção, né? Uma dedicação. Como é que é o teu dia a dia nesse trabalho? Maurício, isso é uma coisa que vem acontecendo aos poucos, assim, sabe? Se fosse uma coisa que fosse para mim montar isso tudo de uma vez e começar a partir de agora a fazer tudo, eu acho que eu não ia conseguir. Então, o que que acontece? A gente acaba contando com o apoio de parceiros, de colaboradores, e a coisa vai crescendo aos poucos. Igual eu estava falando, eu comecei com consultório, e aí eu comecei sendo monitor, depois eu comecei dando aula, e aí dando aula teórica, e eu percebi que eu precisava um pouquinho mais de estudo, e aí você vai, entra num curso, entra em outro. Dificilmente eu fico muito tempo sem estar matriculado em alguma coisa. Eu sempre estou fazendo algum curso de alguma coisa. Seja ele um curso que me gera um título ou não, que me dá um título de especialista, ou seja um curso só de aperfeiçoamento, seja, eu sempre estou matriculado em algum cursinho. E aí a coisa começa a evoluir a partir disso. Porque, assim, eu comecei dando aula na especialização de implante, depois eu comecei a perceber que na minha vida clínica, não como professor, mas na minha vida clínica eu precisava de um pouquinho mais. Aí você vai lá e faz outro curso de especialização. E aí você começa a conciliar a parte clínica com a questão da docência mesmo. Aí você está na docência, aí você percebe que você precisa de um mestrado, para você poder melhorar um pouquinho essa condição. Então, aí você está no mestrado, está na especialização, dando aula e está fazendo outra especialização. Aí te surge uma outra oportunidade de coordenar um curso técnico. Aí você começa a encaixar isso. Quando você assusta, você está fazendo esse monte de coisa, mas a gente nunca faz isso sozinho, né? A gente tem uma equipe que dá um suporte para a gente, né? Equipe de secretária, você tem sócio, parceiro, e aí você acaba abarcando esse monte de coisa, mas assim, sempre com um suporte muito grande de uma equipe muito grande. Às vezes você está na coordenação disso, disso, disso,
e às vezes você entende, você fala assim, nossa, se eu tivesse sozinho tocando isso tudo, eu não ia tocar nada. Então, a gente faz muita coisa, mas a gente conta muito com parceiros e com equipe, sócio, e uma turma grande aí que está envolvida no processo junto com a gente. Eu achei legal o que você falou aí, que, como tu falou, assim, a oportunidade. E nenhuma dessas, da fala aí, tu não esperou a oportunidade, pelo contrário, tu fez a oportunidade. Exatamente isso, tu tá correndo É isso. atrás, sabendo que tu tá preparado para quando chegar, ou eu vou dar exemplo, dar aula em algum lugar que tenha uma necessidade mais específica, uma especialização, tu já tem um gabarito exatamente para isso. Então, não espera a oportunidade, tu vai atrás da oportunidade para estar preparado para ela. E você sabe que foi isso que acabou construindo a minha carreira clínica na odontologia? Porque o que acontece? A gente tem uma paixão pelo que a gente faz o que a gente faz, não só pelo dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro também, né? As contas estão batendo aí, né? Eu tenho 3 filhos e tal, e não é brincadeira. E aí, o que acontece? Eu exerci a minha condição clínica como dentista, só que a necessidade acaba te impulsionando. Então, começou a aparecer casos no consultório que eu olhava e falava, nossa, eu não sei resolver isso aqui. Mas eu não sei resolver isso agora. Mas eu vou caçar um jeito de resolver isso aqui. Então, eu pegava esse paciente e aí eu ia correr atrás. E isso foi que, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você fez 3 especializações, 3 áreas diferentes e tal, mas todas as áreas, elas se comunicam, elas se convergem. E isso vai apurando o que você vai fazer no consultório. Hoje em dia, a gente está numa reformulação aqui na clínica, onde o plano, e eu já comecei a implantar isso, é tentar nichar um pouquinho mais as coisas que eu faço, diminuir, não deixar o leque tão aberto, fazer questões mais específicas, entendeu? Hoje eu já tenho uma estrutura para isso acontecer, né? Então, assim, eu vou começar a fazer determinado tratamento, mas eu só vou fazer essa parte do tratamento e o resto da minha equipe faz o resto, entendeu? Para mim poder realmente dar conta e sobrar tempo para aula, para coordenação, para o Pará, para a Tailândia. Então, a gente precisa disso. E fora que, assim, a gente acaba sendo obrigado a estar sempre se reciclando, estudando, né? Então, a gente sempre está em congresso, a gente sempre está... a gente brinca que as férias do professor e do clínico é ir para congresso, né? Esse ano, por exemplo, eu não consegui tirar férias, nenhuma, mas eu já fui em 3 congressos, 4 congressos, talvez. Então, a gente acaba dedicando o tempo para isso daí. Bacana. Muito bom. Herbert, agora vamos entrar no assunto que é o nosso assunto principal hoje da nossa conversa, que são os exames odontológicos, né? Quero ouvir de ti, que é especialista na área, qual é a importância, o quão importante para o paciente fazer os exames odontológicos, o quanto que isso auxilia o profissional que está atendendo ele a chegar num diagnóstico mais preciso, inclusive quando o paciente não tem dor, quando o paciente não está com dor, ou então quando ele não está com uma queixa específica. Fala um pouquinho para a gente sobre o quanto que esses exames ajudam. Isso é assim, sem sombra de dúvida, a capacidade de enxergar, de perceber o que não dá para ver a olho nu, fez um salto muito grande na odontologia. Não só na odontologia, na medicina, em todas as áreas relacionadas à saúde, os exames, eles trazem para o profissional uma condição de previsão, de planejamento muito grande. Eu fico imaginando como seria se a gente fosse fazer determinados tratamentos sem o recurso da tomografia, do raio-x panorâmico, raio-x periapical. O que acontece? A possibilidade de se ter um exame que vai te dar uma maior segurança, olha só, na odontologia, na implantodontia, na endodontia, em algumas áreas específicas da odontologia, a gente trabalha com fração de milímetro, né? Então, assim, não é 2 milímetros mais ou menos, não, é meio milímetro.
Às vezes, meio milímetro muda o diagnóstico da gente. Né? Não, aqui, se eu tivesse mais 1 milímetro aqui, se eu tivesse mais meio milímetro, eu não faria isso, ou eu faria aquilo. Isso é muito comum na implantodontia. A gente que começou a fazer implante há um pouquinho mais de tempo atrás, a gente se deparou com situações que hoje a gente não precisa passar por isso mais, sabe? Assim, a previsibilidade do procedimento cirúrgico, do procedimento reabilitador, aumentou demais em função da existência desse tipo de exame. Então, a gente consegue separar isso de duas formas. Você tem a questão pro profissional, que vai dar para o profissional uma maior previsibilidade de resultado, uma maior segurança, vai diminuir a surpresa no meio do processo, né, entre reabilitar um paciente ou não reabilitar, entre começar a fazer um canal de um paciente e saber que você vai ter sucesso ou não nesse tratamento de canal, entre cabe o implante, não cabe o implante, eu preciso de enxerto, eu não preciso de enxerto. Os exames de imagem, eles vieram de uma forma a contribuir de uma forma muito grande para a odontologia, e principalmente para o sucesso do tratamento proposto. Diminui aquela condição de tentativa e erro, sabe? De fazer um tratamento pensando, será que esse tratamento vai dar certo? Será assim? Não, não, isso diminuiu bastante. A gente sabe que biologia não é matemática. Eu até brinco com os meus pacientes e falo assim, olha, aqui na biologia, 2 mais 2 dá 4, mas tem hora que dá 3, tem hora que dá 5, porque depende de uma resposta do organismo e que a gente não necessariamente tem um controle total sobre essa resposta. Mas o que a gente percebe é que quanto mais informação a gente tem do ponto de vista de resultado final, quanto mais informação a gente tem, mais sucesso a gente consegue nos nossos tratamentos. Esse é um ponto. Para o paciente, por mais que às vezes ele é leigo e não tenha a capacidade, ele não teve um estudo suficiente para poder entender ou fazer a leitura daquele exame, mas ele consegue enxergar. Ele vê aonde está o dente. Por exemplo, uma cirurgia muito comum é cirurgia de remoção de terceiro molar inferior, ou seja, o siso que está aqui na mandíbula. Dentro da mandíbula aqui passa um nervo, e esse nervo ele é responsável por uma região aqui da face. Não é incomum uma cirurgia de siso evoluir para um problema maior, do tipo parestesia, nevralgia, ou seja, às vezes o paciente tem uma dormência aqui, e que pode ser transitória, mas ela pode ser definitiva, pode ser permanente, e essa dormência, ela pode ser causada numa extração de siso. Quando esse siso, esse terceiro molar que fica aqui atrás, está muito perto do nervo que passa aqui dentro, a extração desse siso pode gerar uma lesão nesse nervo e que pode ser para sempre, e que pode ocasionar essa dormência. E dormência não é o único problema que esse inconveniente cirúrgico pode ter. Você pode ter um quadro de nevralgia, que é um tanto pior, porque ao invés de ficar dormente, dói. E o tratamento é complicado. Então, assim, para o paciente é importante desse ponto de vista. Agora, para o dentista, existe uma outra questão ainda, que é a questão de segurança legal. Né? O dentista ele precisa se resguardar das melhores práticas para caso aconteça alguma coisa, isso está no campo só do imprevisível, do relacionado à condição biológica humana. Porque imagina bem, se você vai fazer uma extração de siso, e para extração de siso, a gente tem isso como exemplo, mas, por exemplo, quando eu vou reabilitar uma perda de um implante nessa região da mandíbula, e existe o risco do implante acertar esse nervo. E se o implante acerta esse nervo, dependendo do implante ou do quanto lesa a estrutura desse nervo, a gente pode ter esses problemas que eu falei. Eu posso ter esse problema num tratamento de canal se a mensuração não foi feita de maneira adequada, e tudo isso é evitável, por exemplo, com o exame de tomografia, que o paciente pode fazer facilmente. E foi até por isso a percepção de que Tailândia não tinha esse serviço que a gente foi parar aí. A gente, daqui a pouquinho eu conto a história de como é que a gente foi parar em Tailândia, é uma história muito
muito boa, assim, foi a consolidação de um planejamento que a gente fez. A gente ia para a Tailândia, não era nem para fazer, não era nem para montar a empresa de radiologia, nem nada disso. A ideia nossa era montar uma clínica odontológica. Uhum. E quando a gente chegou em Tailândia, a gente percebeu que era uma cidade muito grande, que abarcava uma região e que não tinha. Você não tinha um tomógrafo odontológico na cidade. A gente falou, não, mas peraí, cidade com um quarto desse tamanho já comporta. Com um quarto dessa população, já comporta tranquilamente. Então, está faltando esse tipo de equipamento aqui. E aí o pensamento sempre foi assim, porque assim, eu sou implantodontista e o meu sócio, o Bruno, que também é dentista, porque a gente ainda tem o Júnior, mas o Júnior não é dentista. A gente falava, cara, como é que os dentistas daqui conseguem reabilitar os pacientes sem ter acesso fácil a uma tomografia? Eles têm que mandar o paciente para Belém e a gente foi entender aonde tinha o mais próximo, e o mais próximo era em Belém. Não tinha, ou era Belém, ou era Tucuruí. Eram os únicos dois locais que tinham um tomógrafo odontológico. Porque o tomógrafo odontológico ele é diferente do tomógrafo médico. Sim. Todos dois vão gerar imagens parecidas, mas a precisão que o tomógrafo odontológico entrega para o serviço de odontologia é muito melhor. A qualidade da imagem, as minúcias, os detalhes são específicos da odontologia mesmo. É uma escala muito menor também, né? É uma escala muito menor, né? A gente brinca que, assim, 1 centímetro para a gente é um universo. Uhum. Dentro de 1 centímetro a gente faz muita coisa. Com certeza. E, doutor Herbert, tira uma dúvida para mim. Peraí que pode ligar uma luz aqui, rapidola, mas já vai ligar novamente. Faltou energia aqui. Mas já vai voltar. Ah, voltou. Voltou. Aí, Maurício, tu volta da pergunta, Maurício, tá? Beleza. Tá, mas a internet não vai oscilar não, Mário? Não, porque ele tava no break. Ah, sim, perfeito. Então vamos lá. Herbert, E aqui continua aproveitando normal, né, Netsus? isso. Depois a gente vai ter que fazer só o corte aqui na parte que escureceu. Aham. Beleza. Herbert, tira uma dúvida aqui minha. Muitas pessoas acham que o exame ele é algo secundário, que aí vai esperar sentir alguma coisa para ir buscar algum tipo para fazer o exame, né, para descobrir o que tem. E essa parte, hoje em dia se fala muito aí na profilaxia, a questão é exatamente preventiva. Aonde entra essa parte do diagnóstico bem feito aí, né, nessa área? A questão do diagnóstico, os exames eles sempre são uma maneira auxiliar no diagnóstico. Apesar de, dependendo da condição, o exame ele é determinante para você ter esse diagnóstico. A parte mais difícil de qualquer tratamento, sem sombra de dúvidas, é o diagnóstico. Porque o tratamento ele já está estabelecido. A literatura já traz o que é a necessidade para tal doença, para tal condição. A gente já tem um caminho norteado pela ciência. O difícil sempre é descobrir qual que é a doença, qual que é o problema, qual que é a necessidade. A esse passo, a gente dá o nome de diagnóstico. Essa é a parte mais difícil. Porque uma vez que o diagnóstico está estabelecido, o caminho a se seguir já existe na literatura com a descrição clara. Então, os exames, eles são ferramentas auxiliares para o diagnóstico, deve ser feito por um profissional. Mas existem determinadas condições que realmente não geram nenhum tipo de sinal ou de sintoma, né? A eles, por exemplo, eu tenho o hábito, nos meus pacientes, de fazer exames de controle periódico. E nesses exames, a gente acaba encontrando o que a gente chama de achados radiográficos. Às vezes você encontra uma lesão dentro do osso, às vezes você encontra uma alteração que você não consegue ver clinicamente e o paciente também não sente nada. Por isso os exames são tão importantes. E olha, eu estou falando numa condição onde não sente nada e não tem nenhuma necessidade. A gente encontra lesões que estão associadas a uma condição de normalidade para o paciente. O paciente não sente nada. E clinicamente, visualmente, ou seja, você também não tem nenhuma alteração. Então, o exame
é um exame que é considerado complementar, mas a cada dia que passa, principalmente dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, ele se torna fundamental, né? O profissional precisa muito disso. Tratamentos, às vezes, onde envolvem cirurgia, quase todos os tipos de cirurgia, você vai ter um exame que vai te ajudar, um raio-x periapical, um raio-x panorâmico, uma tomografia. Isso vai te ajudar tanto na condução, para você determinar a extensão da sua cirurgia. Existem planejamentos reabilitadores, por exemplo, na área da implantodontia, que é quase impossível você fazer um planejamento de tratamento sem ter um exame em mãos. Então, às vezes, essa é uma grande dificuldade que o dentista tem, porque às vezes você tem uma resistência do paciente em fazer o exame só para ter um orçamento. Então, assim, às vezes o dentista tem essa dificuldade, porque ele precisa do exame antes mesmo de começar o tratamento. Se você vai fazer um tratamento por implantes, por exemplo, uma reabilitação, o paciente falta 1, 2, 3, 4, todos os dentes. É muito difícil você acertar o planejamento sem ter uma noção da estrutura óssea que esse paciente tem. A estrutura óssea, é claro que com o tempo, a percepção clínica, você consegue ter uma noção, mas você só tem certeza do volume ósseo do paciente com a tomografia, por exemplo. Com um raio-x periapical ou panorâmico, você tem uma noção. Só que a tomografia é o exame que vai te mostrar o volume, porque ele é um exame 3D, eu vejo as 3 dimensões desse osso. O raio-x não, eu só vejo, por exemplo, a altura do osso, mas eu não sei se ele é espesso o suficiente, porque o osso pode ter bastante altura para eu colocar o implante, eu preciso de um comprimento ali, mas ele tem altura, mas não cabe na largura, entende? Então, o único exame que vai me entregar essa noção precisa é, por exemplo, a tomografia. Então, o exame complementar, e quando a gente fala de exame complementar, a gente está falando de exame de imagem, mas também está falando de exame laboratorial, né? Que vai dar uma noção da condição sistêmica do paciente. Mas o exame por imagem, ele deixou de ser um auxiliar, somente um auxiliar, e quando eu digo auxiliar, eu estou falando algo que seja dispensável, tá? Ele, em determinado tempo, ele até podia ser, ou já foi dispensável, mas hoje não é. Dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, a chance de se errar sem um exame de imagem é muito grande. E aí você tem 2 implicações. Você tem a implicação de insucesso no tratamento, e isso é muito ruim, tanto para o dentista quanto para o paciente, né? Porque o objetivo de qualquer tratamento é chegar ao sucesso da melhor forma possível, da menos traumática, da onde você vai obter com o menor esforço o melhor resultado. E você tem a implicação do ponto de vista legal. Essa já é uma preocupação para o dentista, né? Que assim, ele tem que estar seguro no que ele está fazendo, ele tem que estar resguardado de uma maneira que ele fique protegido caso ele tenha algum problema ali com esse paciente. Então, assim, é a forma que ele tem de falar, não, olha, o melhor foi feito da melhor forma possível. A gente sempre, enquanto dentista, tem que buscar fazer da melhor forma possível, não só para extrair o melhor resultado, e esse é sempre o objetivo, levar para o nosso paciente o melhor resultado, mas a gente também tem que estar resguardado de uma maneira legal mesmo, assim, a gente precisa. E o exame, ele dá para a gente esse anteparo, tanto de suporte clínico, quanto um suporte de segurança mesmo, assim, na condução do nosso tratamento com o nosso paciente. E, Herbert, tem tratamentos em que o exame de imagem ele é obrigatório? Olha só, existem tratamentos, obrigatório é muito forte a palavra, sabe? Sim. Traz um peso muito grande, assim, é obrigatório fazer isso, porque existe, quase tudo dá para se fazer sem. Uhum. Mas dificilmente você vai conseguir fazer tudo sem, com qualidade, entende? Sim. Por exemplo, a implantodontia, hoje, a cirurgia e a endodontia, claro, casos específicos,
Eu vou te dar um exemplo por mim, né? Ah, você está falando isso porque você tem radiologia. Tem, mas eu não tenho radiologia aqui na minha cidade. Na minha cidade eu não tenho. E eu não faço implante sem tomografia. Então, assim, eu não faço nenhum implante, em hipótese nenhuma, sem ter uma tomografia na mão. Por quê? Porque isso traz para mim segurança, isso aumenta o índice de sucesso dos meus tratamentos, isso diminui meu tempo cirúrgico, porque eu já entro na cirurgia sabendo o que, que eu vou fazer. Ah, Everest, então toda a vida você só fez implante com tomografia. Não, não mesmo. O acesso a isso nem sempre foi tão fácil assim. Por exemplo, em Tailândia, antes da gente chegar aí, antes da Tomos estar em Tailândia, pedir uma tomografia levava o dentista a uma reflexão de várias peças, não peço, peço, não peço, peço, não peço. Por quê? Porque isso implicava ele ter que mandar o paciente dele ir lá para Belém fazer esse exame. Então ele pensava 5, 6 vezes antes de pedir uma tomografia, o que não acontece hoje, ou pelo menos não deveria acontecer, porque você tem um exame a um preço acessível, a uma condição fácil para o paciente conseguir executar. Então, pedir o exame hoje não se justifica pela facilidade que tem, sabe? Não pedir o exame não se justifica, porque hoje é muito mais fácil o acesso, igual eu estou te falando. Não tem nada para falar assim, isso é impossível de se fazer sem. Dá para fazer, mas você está correndo um risco muito grande. Dependendo do que você está fazendo sem o exame, você corre um risco enquanto dentista e você, enquanto paciente, também corre um risco. Então, assim, por exemplo, eu não faço nenhum implante hoje sem uma tomografia. Eu não faço nenhum tipo de cirurgia, porque a gente acaba, como o que eu faço hoje na minha clínica é reabilitação, então a gente acaba fazendo vários tipos de cirurgias diferentes, não só a colocação de implante. A gente faz cirurgia de tecido mole, ou seja, de gengiva, a gente faz cirurgia no tecido duro, em osso, enxerto, e uma série de outras coisas. Mas, assim, sem exame de imagem, eu não faço nenhum tipo de cirurgia. Sem exame de imagem, não dá para fazer nenhum tipo de canal. Canal não dá cirurgia nenhuma. Agora, restaurações, dependendo do tipo de procedimento, você consegue fazer bem sem o auxílio de um exame de imagem. Dá para fazer alguns tipos de restauração e tudo, mas sempre lembrando, quanto mais informação você tem, mais fácil é de acertar. Então, às vezes, não compensa suprimir essa informação que, às vezes, está de fácil acesso, né? E eu acho que esse ponto que você abordou aí, se tu tem hoje o advento da tecnologia no geral, como você comentou aí, né, na sua cidade não tem, e aí tem a possibilidade de tu ter um exame complementar aí que vai interferir grandemente no sucesso do Aham, procedimento. Então, se tu tem a possibilidade de poder usar para melhorar a qualidade, para melhorar, enfim, o sucesso do procedimento, é muito válido poder usar. E eu acho que linka muito com a sua pergunta agora, que isso hoje os exames eles estão muito tecnológicos, né? Faz uma sim. comparação para a gente, Everest, com a tecnologia de hoje com o que a gente tinha antigamente. O que melhorou exatamente nessa parte de diagnóstico no geral. Sim, não, a evolução nos últimos tempos, eu diria que talvez a última década, as 2 últimas décadas, a evolução de tecnologia foi absurda. Por exemplo, hoje a gente trabalha quase que 100% no fluxo digital. O que é o fluxo digital, para quem não conhece? Antigamente, se eu quisesse fazer algum trabalho que fosse ser levado para a boca do paciente, uma coroa, uma prótese, uma ponte, qualquer trabalho que eu fosse fazer a nível de laboratório, eu precisava moldar esse paciente. Aí tem diversos materiais de moldagem, mas assim, eu precisava levar uma massa na boca do paciente, que ela ia endurecer, formar um gel ali, e depois eu ia confeccionar um modelo de gesso. Esse foi o recurso por muito tempo, décadas. Com a evolução tecnológica, hoje a gente consegue, de maneira digital, gerar um modelo desse paciente que fica no mundo virtual.
Ele fica dentro do computador, ele fica dentro do celular. E nesse modelo, eu tenho um grau de precisão absurdo, que atende completamente toda a minha necessidade. Então, assim, hoje, com o advento do escaneamento, por exemplo, que é o que o scanner é o aparelho que faz essa... É como se eu fizesse uma filmagem da boca, só que ao invés de ter um filme, eu tenho um modelo 3D, que eu consigo, além de programar equipamentos, máquinas, para esculpir a minha coroa ou para imprimir. Além de ter tudo isso, eu consigo, por exemplo, com impressora 3D, fazer a impressão precisa de um modelo desses. Hoje, a gente trabalha 100% dessa forma. Eu não moldo um paciente há muito tempo. Eu não moldo um paciente há muito tempo para fazer uma prótese fixa, por exemplo. Uma coroa, uma ponte. Hoje, a gente faz isso tudo no fluxo digital. Era coisa que era impensável. Por exemplo, uma grande facilidade. Eu consigo hoje, eu vou fazer lente de contato no paciente, vou fazer uma reabilitação estética no paciente. Eu consigo hoje fazer o escaneamento desse paciente e pegar esse arquivo e mandar pelo WhatsApp para um técnico que faz o desenho disso para mim em Manaus. E ele faz esse desenho e me devolve no mesmo dia que eu mandei para ele. E eu consigo imprimir isso aqui e provar na boca do meu paciente. Então, assim, olha o quanto... Imagina se eu tivesse ainda no processo analógico. Eu tinha que moldar esse paciente, gerar um modelo, embalar esse modelo muito bem embalado, mandar para Manaus. Esse cara ia pegar uma lamparina, um bastão de cera, ia encerar e esculpir isso na mão, que ele demoraria horas fazendo. E hoje ele faz o desenho, o projeto, né, que não é nem mais um desenho, é um projeto. Ele faz o projeto dos dentes desse paciente no computador, no mundo virtual, ali rapidinho, com acesso a ferramentas fantásticas que facilitam, que agilizam, que dão... Eu já tive casos, por exemplo, e é curioso isso, de pegar uma paciente e falar assim, olha, os meus dentes, quando eu os tinha, eram exatamente iguais aos da minha filha. Eu queria muito que meu dente fosse igual ao dela, porque era igualzinho. Aí traz uma foto antiga, preto e branco, aquele negócio para você tentar copiar. Antes a gente não tinha essa possibilidade. Hoje eu falei assim, traz sua filha que eu copio os dentes dela na sua boca. Ela falou, mas dá? Eu falei, dá, a gente consegue aproximar muito. Ela trouxe a filha dela, sentei na cadeira, escaneei a filha dela, usei os dentes da filha dela como referência e reproduzi isso na boca dela. Então, assim, eram possibilidades que antes a gente não tinha. E hoje a gente tem de uma maneira fácil e precisa. Hoje, no nosso curso, a gente tem um curso aqui na cidade, aonde a gente, um determinado módulo, a gente dedica exclusivamente à odontologia digital. Então, a gente senta o paciente na cadeira, o aluno pega esse paciente, assim como a gente faz na clínica da gente, o aluno pega esse paciente, prepara ele, prepara a coroa, escaneia, na hora, a gente faz o desenho, a gente fresa essa coroa numa fresadora específica para isso, ela fresa essa coroa em porcelana, a gente pega essa coroa, dá acabamento e cimenta na boca do paciente, com o paciente sentado na cadeira. Então, assim, um processo que antigamente demorava aí 3, 4 semanas, 4 idas no consultório, a gente consegue fazer numa sentada, né, com o paciente sentado na cadeira, que é o que a gente chama de chairside. Então, assim, com o paciente na cadeira, ali do lado do paciente, a gente consegue reabilitar o paciente. Isso só é possível por causa do advento dessas tecnologias novas, da odontologia digital. Essa evolução também veio para os exames de imagem, para a tomografia, para o raio-x. Hoje, todo o nosso equipamento, ele é digital. A gente brinca que eu consigo hoje fazer uma tomografia no paciente e fazer a tomografia chegar até o dentista mais rápido do que o paciente dá conta de voltar para a clínica, mesmo que a clínica seja perto. Então, o que acontece? Eu consigo gerar um exame aqui e antes do paciente sair de dentro da clínica, o exame já está na mão do dentista. Isso era algo impensável, precisava revelar e tudo. E hoje, todo o nosso fluxo é digital. É mais fácil o arquivamento, a gente consegue imprimir da mesma forma, do mesmo jeito que era antigamente. Mas hoje a gente trabalha tudo no fluxo digital, a gente monta os exames, seja tomografia, raio-x,
a gente manda tudo isso num arquivo digital. Manda físico também, mas vai no digital, vai rápido, com qualidade, aonde o dentista consegue pegar esse exame que a gente gera e usar de ferramentas da informática para poder fazer, além do arquivamento, o acesso rápido e fácil, ele consegue medir, ele consegue pegar essa imagem e ver o comprimento do dente, para saber o quanto ele vai, por exemplo, no tratamento de canal, que tipo de equipamento que ele vai usar, que tipo de tratamento que ele vai fazer. No implante, para saber exatamente o tipo de implante, o tamanho, a espessura, o diâmetro. Então, esses recursos tecnológicos que vieram nos últimos tempos, eles facilitaram demais a vida da gente, enquanto dentista, e aumentaram o sarrafo. Então, assim, a gente, por ter essa capacidade, a gente entende que quem não começar a fazer uso disso, né, assim, no momento certo, vai chegar uma hora que vai ficar obsoleto. E a tecnologia, assim como a informática, a gente vê isso muito, vocês não que são novos, mas, assim, tem coisas que a gente vai fazer que o que para a gente demanda um esforço, um treinamento, para os filhos da gente acontece de maneira natural. Assim, eles simplesmente vão e executam, né? A interação de quem é mais novo com a informática acontece numa fluidez muito, muito grande, né? Então, é inevitável estar habilitado, minimamente que seja, para poder estar inserido aí nesse novo contexto de tecnologia, de informática, de evolução. Por exemplo, hoje a gente desenha dente com auxílio de inteligência artificial. A inteligência artificial ajuda a gente a escolher o formato do dente, o tamanho do dente, a posição do dente, o encaixe do dente de cima no encaixe do dente de baixo. Tudo isso é auxiliado por inteligência artificial hoje. Sensacional, porque além de tu dar mais conforto também para o paciente, eu lembro que quando eu era adolescente eu fiz uma moldura de clareamento. E para mim foi uma tortura ficar com aquela massa dentro da boca aqui para fazer a moldagem. E isso você elimina esse desconforto para o paciente com um nível de precisão muito mais alto, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje a moldagem ainda é um recurso que é muito utilizado. Primeiro porque, assim, o custo do equipamento é muito alto. Há um tempo atrás, você não tinha scanner por menos de 100 mil reais, né? Hoje você tem scanners aí, que são scanners chamados de scanners de entrada, onde a tecnologia não é o topo de linha, mas que você já consegue trabalhar por menos de 50 mil, bem menos de 50 mil, inclusive. Né? Hoje existe um mercado de scanner usado, que quando eu comecei não tinha. Sim. Eu só Todo tinha mundo só opção comprava novo. Você só tinha a opção de comprar novo, porque, assim, por exemplo, na minha cidade, a minha cidade aqui não é uma cidade tão pequena. Minha cidade é uma cidade relativamente grande, é uma cidade que tem algo perto de 500 mil de habitantes. E a gente Conta pra gente onde é que você tá, que as pessoas que estão assistindo a gente podem não saber. Eu estou em Montes Claros, Minas Gerais. Eu estou no norte de Minas Gerais. Eu estou bem pertinho, bem. Minas é um estado muito grande, não tão grande quanto o Pará, claro, mas eu estou mais perto da Bahia do que de São Paulo, por exemplo. Sim, Então, sim. assim, minha cidade é uma cidade grande e eu adquiri um scanner logo que começou. Eu fui um dos primeiros a ter scanner aqui na minha cidade. Então, não tinha esse mercado de scanner usado, não tinha essa opção. Se você quisesse, você tinha que entrar de peito aberto mesmo e com investimento muito grande. A facilidade que isso traz para a gente é irreversível. Quem começa a trabalhar na área da odontologia digital, seja na área da prótese, seja na área da cirurgia, hoje a associação dos exames de imagem com o escaneamento, por exemplo, me dá condição de fazer um planejamento cirúrgico para colocação de implante, aonde eu faço o implante praticamente sem corte. Eu vou passar pela gengiva ali, só mesmo o diâmetro do implante.
sabe? Então, assim, eu não vou precisar dar ponto, eu não vou precisar fazer sutura, e isso eu só consigo fazer esse planejamento quando eu começo a associar o exame de imagem, no caso a tomografia, com o meu escaneamento, eu consigo gerar um guia cirúrgico, aonde eu coloco esse guia encaixado na boca do paciente e eu consigo fazer as perfurações do implante só mesmo no diâmetro do implante, sem precisar cortar mais, sem precisar dar ponto depois. Isso é ganho de tempo, isso é ganho de precisão, isso é ganho de conforto pós-operatório, isso é diminuição de quadro de dor, de inflamação. Então, assim, o universo que é a odontologia digital e as evoluções tecnológicas dos exames, dos equipamentos que a gente usa no consultório, trouxe para o dentista e para o paciente, assim, é sem medida, sabe? A gente sabe que é um caminho sem volta. Maravilha. E aí, Herbert, eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho da Tomos aqui, né? Vocês trouxeram essa tecnologia, bastante dessa tecnologia para cá, para a Tailândia, enxergaram o mercado, como tu mesmo falou antes. Sim. E eu quero que tu fale um pouquinho da Tomos, o que ela oferece hoje para o paciente de Tailândia e da região. Quais são os exames que ela oferece, e como é que ela pode atender aos pacientes e aos dentistas aqui. Então, a proposta nossa em levar a Tomos para a Tailândia foi justamente de entregar para a cidade um acesso fácil ao que existe de melhor. Então, hoje, a Tomos entrega para a Tailândia todos os exames de imagens que o dentista pode precisar. Raio-X panorâmico, raio-X periapical e todos os tipos de tomografia. Então, hoje, a gente está instalado aí com capacidade para oferecer para o dentista e para o paciente todos esses exames. Então, basicamente, todos os exames de imagem que a odontologia precisa, a Tomos tem condição de oferecer aí de maneira fácil e rápida para os pacientes. A gente faz tomografia e as tomografias elas podem ser de regiões ou da mandíbula inteira ou da maxila inteira. A gente consegue fazer tomografia de todas essas regiões que o dentista atua. A gente faz o raio-x periapical, que é aquele raio-x pequenininho, padrão, só que a gente faz ele digital, com raio-x de alta frequência, onde a gente consegue uma qualidade de imagem melhor, portanto, uma condição melhor de diagnóstico, né? E a gente faz também a parte de toda a documentação ortodôntica. Documentação ortodôntica é a documentação necessária para se iniciar um tratamento ortodôntico. Ah, preciso colocar aparelho porque meu dente é torto, meu dente, a parte de baixo é para frente em relação à de cima, ou a de cima em relação à de baixo. A documentação ortodôntica é a documentação mais completa que o ortodontista precisa para poder planejar o tratamento ortodôntico. É nessa documentação ortodôntica que o ortodontista, que é o especialista em aparelho, o dentista especialista em aparelho, é nessa documentação que ele vai determinar que tipo de necessidade esse paciente tem. Se esse paciente precisa, se é o queixo que é pequeno, se é a maxila que é grande, se é os dois, se ele vai girar, se ele vai jogar para frente, se ele vai jogar para trás os dentes. Estou falando assim de uma maneira que todo mundo entenda, sabe? Mas é a partir dessa documentação ortodôntica que o ortodontista vai fazer o melhor planejamento. Então, entenda bem, quando a gente estava falando de dá para fazer 100, o que não dá para fazer 100? Tudo dá para fazer 100, mas para fazer bem feito, para fazer direito, é mais fácil quando você tem o suporte desse tipo de exame. Então, a Tomos faz tomografia, raio-x periapical, raio-x panorâmico. Raio-x panorâmico é aquele raio-x que pega a mandíbula e a maxila inteira. Então, ele pega desde a articulação de um lado até a articulação do outro, e esse raio-x é um raio-x muito interessante, e que, quando a gente vai fazer um tratamento reabilitador, esse raio-x ele é padrão. Inicialmente, eu peço para todos os meus pacientes que eu vou fazer reabilitação. E quando eu falo reabilitação, é porque eu faço muito reabilitação grande, assim, paciente, às vezes, mutilado por procedimentos odontológicos, paciente que a vida foi judiando muito do paciente, sabe? Chega uma certa altura que ele fala, não aguento mais, eu preciso resolver.
Então, esse exame é um exame muito legal de se pedir. Quando se faz uma documentação ortodôntica, a gente obrigatoriamente precisa fazer esse exame. Documentação ortodôntica, ele tem esse exame, fotografias e, às vezes, modelo de gesso para o ortodontista poder fazer esse estudo. O raio-x panorâmico que eu estava dizendo, ele é muito interessante, porque ele traz para a gente o que a gente chama de achados radiográficos. O que são achados? Achados são coisas que a gente não estava procurando e vê ali. Então, assim, às vezes a gente consegue encontrar lesões em dentes que o paciente não sente nada, áreas onde a gente tem processo infeccioso importante e que o paciente não sente, por exemplo, doença periodontal. Doença periodontal, periodontite ou gengivite, que começa como uma gengivite, vai evoluindo e chega nesse quadro aí de doença periodontal. Doença periodontal é aquela doença que o paciente vai perdendo o osso e o dente começa a ficar mole até ele perde o dente inteiro. Muitas vezes, ela dá de uma maneira localizada, em um determinado dente, e a gente, na maioria das vezes, a gente consegue identificar isso num exame de rotina desse. Esse, por exemplo, é um achado radiográfico. Ah, mas o paciente vai sentir alguma coisa. Não, não. Às vezes o paciente tem isso e não sente absolutamente nada. Essa doença, até gerar um tipo de sintoma, ela já evoluiu demais. E ela já evoluiu de uma maneira que, às vezes, é irreparável. Infelizmente, o meu mestrado é nessa área, na área de periodontia, e a gente, assim, nessa lida, a gente acaba observando alguns casos, assim, que quando o paciente atina que ele precisa tratar, o prejuízo já foi muito grande. O que foi perdido não dá mais para recuperar de estrutura, sabe? Então, ter esses exames é uma forma de prevenção ou uma forma de diagnóstico precoce. Então, eu tenho pacientes que tratam comigo há muitos anos, décadas. De tempos em tempos, a gente pede um raio-x panorâmico para conferir a normalidade. Eu falo, ó, vamos dar uma conferida de normalidade? E aí a gente pede um exame desse. Por que a gente pede? Porque hoje, com a tecnologia empregada nesses exames, né, esses exames digitais, com o auxílio da informática, a dose de radiação que o paciente recebe é muito pequena, muito pequena, muito pequena. Comparada à exposição solar, né? Então, assim, um raio-x periapical é o mesmo que você ficar tantos dias tomando sol, sabe? Que a gente também recebe radiação ultravioleta do sol e outras radiações. Então, assim, é muito seguro. Então, é conveniente que se peça quando você tem alguma suspeita, alguma necessidade, alguma dúvida, como exame complementar. A Tomos hoje oferece isso para a população de Tailândia e região de uma maneira muito fácil, com um acesso muito, muito bom. Então, todos os exames de imagem gerados através da radiação, fotografia, todos os exames necessários que o dentista pode precisar, a gente da Tomos aí consegue oferecer para a população de maneira geral. Pô, bem legal mesmo. E a respeito de precisão, de qualidade, quais são os principais diferenciais da Tomos aí, tanto com o cliente, né, quanto com o final do atendimento, quanto com o próprio dentista aqui da cidade? Então, a gente conta com equipamentos de alta qualidade, onde a gente consegue entregar o melhor nível de precisão para os nossos clientes. Né? Por clientes, eu estou falando tanto o dentista quanto o paciente que procura a gente. Além de ter esse nível de precisão em função do equipamento propriamente dito, a gente tem o tratamento dessas imagens, a gente tem a composição do laudo, né, por um radiologista especialista que avalia todos os exames e fornece o laudo aí de todos os exames que a gente gera. Então, isso daí é como se o dentista tivesse uma segunda opinião de um colega, só que um colega especialista no que ele está vendo ali, que são os exames de imagem. Então, isso auxilia, assim, no diagnóstico e na condução do plano de tratamento do paciente de uma maneira muito importante, assim. A Tomos hoje tem, por exemplo, um diferencial muito grande. Na minha cidade aqui eu tenho inúmeras radiologias, tem uma quantidade grande de radiologia. Nenhuma na minha cidade
eu tô falando com vocês de uma cidade que tem um porte, né, de médio para grande, a gente tem quase meio milhão de habitantes aqui, é polo da região norte de Minas, sul da Bahia, a gente é referência para o sul da Bahia também, e eu não tenho nenhuma radiologia aqui que entrega os exames com a agilidade que a Tomos entrega aí. Nenhuma aqui entrega. A gente consegue entregar as imagens quase que no momento que é feito os exames, inclusive de tomografia. E aqui eu não tenho nenhuma. O prazo menor que eu tenho aqui gira em torno aí de 4 dias. E a gente consegue entregar as imagens no mesmo dia. No mesmo dia. Com diferença aí no máximo de hora, sabe? Então, assim, esse é um diferencial gigantesco que eu queria ter aqui na minha cidade, sabe? Facilitaria, assim, de sobremaneira o meu trabalho. E os dentistas de Tailândia têm isso aí à disposição. A Tomos disponibiliza isso aí. Isso é muito bacana, isso é um baita diferencial e que o paciente aqui de Tailândia pode contar com a Tomos em relação a isso. Sem dúvida. Herbert, eu quero agora falar um pouquinho sobre uma novidade que vocês estão trazendo para cá, junto com a gente, com a TMD, que é o Exato. Odonto Talk, né? O Odonto Talk que a gente vai trazer em fevereiro. Eu quero que você fale para a gente um pouquinho de como surgiu a ideia, do que a gente pode esperar desse evento. Vamos conversar um pouquinho sobre esse evento que vai ser muito maravilhoso, vai ser em fevereiro de 2026. Então, pessoal, fevereiro de 2026 agora, a gente, né, a associação da Tomos com a TMD, a gente resolveu desenvolver esse projeto, que é um projeto assim que realmente, para nós da Tomos e para a TMD também, eu sei que é um motivo de muita alegria. E como é que isso começou? Todos os dentistas, ou boa parte deles, de Tailândia me conhece. Eu visito todos os dentistas aí, eu vou com uma certa frequência aí, e eu acabo visitando todos. Toda vez que eu vou, eu tento falar com todos, nem sempre dá, por causa de agenda, às vezes um está viajando, está atendendo em outra cidade, ou também está no meio de um procedimento, enfim. Mas eu sempre estou por aí. E uma coisa que eu acabei percebendo e trouxe para os meus parceiros aqui, é que os dentistas de Tailândia, eles se falam pouco, né? Existem grupos ali que falam um com o outro, outro com o outro, mas assim, não se conhecem direito. E isso é uma coisa que acrescenta muito para a odontologia quando os dentistas da cidade, eles têm uma interação. Porque, assim, você sempre tem ali uma segunda opinião, você tem um colega complementando o trabalho do outro, e eu percebi isso, e conversando sobre isso, foi uma conversa que eu até tive com você, né, Amário, no Sim. primeiro contato que a gente teve, eu conversei com uma dentista, que é amiga do Amário, e acabou ficando amiga da gente da Tomos, sobre isso, que eu sentia esse afastamento, assim, sabe? Eu falei, cara, a gente precisa criar alguma coisa, fazer alguma coisa que comece a gerar uma maior interação. E como a Tomos é, dentro de Tailândia, uma empresa que pretende atender todos os dentistas, né? A gente está aí para servir todos os dentistas, não só a população de Tailândia, mas os dentistas. E a TMD também é uma empresa que tem esse potencial de juntar todo mundo aí e melhorar a vida de todo mundo, o trabalho de todo mundo aí, cada um com o seu nicho de atuação. A gente resolveu juntar a TMD com a Tomos e fazer esse evento, que é o Odonto Talk, que é uma maneira de reunir os dentistas para a gente falar assuntos relacionados à odontologia, né? Então, é um evento que vai ser só para dentista, é um evento que ele é nichado para dentistas e afins, né? Técnico, auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, técnico de prótese dental. Então, assim, é um evento que é voltado para a comunidade odontológica de Tailândia. E a gente está muito feliz em fazer isso aí com a parceria da TMD. E a gente vai fazer esse evento em fevereiro aí. Eu vou estar aí, a equipe Tomos toda vai estar aí. E a gente vai falar um pouquinho de odontologia, do que a gente vive, do que a gente faz, da odontologia mesmo, para o pessoal de Tailândia. É uma oportunidade bacana da gente
falar de odontologia, da gente fazer um network, da gente se encontrar, dos dentistas se encontrarem. A gente está muito feliz com essa oportunidade e ansioso para que isso aconteça logo. A gente está Que feliz pra legal. caramba de receber vocês aqui, né? Vai receber duas pessoas que são, tanto o Everton quanto o Bruno, que são especialistas, não só especialistas, são mestres, são professores de especialização. Então, vai ser muito bacana receber vocês aqui para trazer conteúdo de qualidade e esse network bacana que vai ser muito bem feito. Né, Maurício? Não, sem dúvida. O objetivo nosso é realmente levar para a Tailândia um pouquinho do que a gente vive aqui, dividir um pouquinho, trocar um pouquinho de experiência, aprender e ensinar ao mesmo tempo. E além disso tudo, poder estar junto dos dentistas de Tailândia fazendo essa interação, sabe? A gente entende que é uma máxima que parece clichê, né? Que juntos somos mais fortes, mas eu acho que realmente, né? Quando a gente junta, a tendência de soma eleva o índice de sucesso, eleva a qualidade do que a gente faz, eleva o resultado do que a gente acaba se propondo a fazer, né? Com certeza. Bem legal. E que tipo de conteúdo, Herbert, a galera aqui de Tailândia pode esperar? Os profissionais podem esperar vocês trazerem aqui para a gente? A gente já vai começar dando um spoilerzinho, né, Amado, sobre o que a gente Sim. vai falar, mas a ideia é tentar trazer um bate-papo, né? Mais do que uma aula, algo informativo, mas trazer um bate-papo onde tanto eu quanto o Bruno, a gente vai dividir um pouquinho da nossa experiência, né, nesses anos de odontologia aí. Bruno tem especialidades específicas, depois a gente fala mais disso daí. Ele vai trazer um conteúdo muito bacana relacionado às inovações da odontologia, dentro do que ele vai falar. Eu vou falar um pouquinho sobre imagem e odontologia, a gente vai falar um pouco de fotografia, a gente vai falar um pouco de como a imagem, o uso da imagem na odontologia pode beneficiar o dentista na condição de diagnóstico, de plano de tratamento, de planejamento de reabilitação, como isso pode ser usado como uma ferramenta de venda, né, uma ferramenta de demonstração, de conscientização, de esclarecimento do seu paciente. Então, a ideia, o conteúdo que eu estou preparando, já é um conteúdo que a gente fala um pouco, né, porque como a gente dá aula em especialização de implante, de prótese, de periodontia, como a gente fala disso, fala de reabilitação, já é um conteúdo que a gente entende que não dá para dissociar da odontologia moderna o uso dessas ferramentas, né? Da ferramenta imagem, mostrar para o seu paciente o que você faz, como você faz, o que resultado dá para chegar e as ferramentas que a gente tem hoje para poder trazer esse potencial de informação, de esclarecimento, de convencimento do nosso paciente. Eu vou fazer uma pequena observação aqui, Herbert, que eu acho muito bacana do projeto Odonto Talk aí no trabalho de vocês. Eu vou fazer um relato aqui de Tailândia mesmo. Nós somos um município do interior do estado. E eu me capacitei na área da saúde também, e eu sentia muita dificuldade, às vezes, da busca do conhecimento, da capacitação. Exatamente porque a gente se muda para a cidade interior, e o intuito principal, claro, é trabalhar, fazer um bom serviço, mas o principal ponto é ganhar dinheiro, né? Correr atrás do dinheiro. E quando a gente vem pela dificuldade, às vezes, de sair do município de Tailândia e a uma cidade próxima aqui, que tem uma capacitação próxima, que seja Belém, mas tu dispõe de tempo, de uma despesa financeira, no caso de hotel, enfim, de transporte no geral, e o que eu percebi no decorrer do tempo é que a gente não consegue estar atualizado, estar capacitado, estar antenado com o que há de mais moderno. Então, o que eu percebo no decorrer do tempo tem conhecimento, eu não digo que é o conhecimento o fundamental, que é na prestação de serviço, mas sem aquela atualização,
lembrando que tudo muda, né? Tem a melhora, enfim, novos procedimentos, e se a pessoa não tiver essa atualização, essa capacitação, essa busca, ela vai ficando para trás. Então, eu acho que um dos principais pontos aí do trabalho que vocês vão trazer para a Tailândia é exatamente a pessoa entender de maneira, claro, primária, o trabalho inicial de fazer, como você que citou aí, um network, trazer uma capacitação, ser gabaritado aí, você tem a parte do conhecimento para trazer para cá e para o futuro, dependendo de como esses profissionais venham a entender esse tipo de trabalho, trazer coisas maiores depois para o município. Eu acho isso muito válido, tentar cada vez crescer mais e trazer atualização, porque lembrando, igual como você comentou aí, você até usa a palavra, parece que é clichê, mas não é. A gente, hoje como profissional, a gente tem que estar unido, todos os profissionais unidos, para trazer a gente chama de paciente, mas a palavra certa é cliente mesmo, para trazer para esse cliente o melhor trabalho, o melhor resultado. Então, eu sou bom na minha área, poxa, mas eu sei que tem um profissional aqui ao meu lado que é melhor do que eu, ele é mais especialista, ele é mais nichado naquela área, eu vou encaminhar ele ali, lembrando, o resultado principal é trazer a melhoria, a qualidade, enfim, o essencial para esse cliente. Não, sem dúvida. E quando, por exemplo, você tem um profissional, um colega seu ali do lado, que é mais nichado em determinada área, e você começa a indicar para ele, isso acontece uma via de mão dupla, porque você também é bom em alguma coisa, e eventualmente esse colega que você indica começa a te indicar, e você começa a ter um fluxo de pacientes que vai estar ali entre você e seu colega, mas no final das contas, está todo mundo trabalhando, produzindo e elevando a qualidade do que você está fazendo. E parte disso é esse pensamento que a gente teve quando a gente começou a desenvolver esse projeto do Odontotalk, que é trazer para o dentista também, além dessa condição de interação com o colega, que vai facilitar, que vai melhorar, que vai ajudar o que ele já faz, é trazer para o colega também essa condição de se capacitar mais um pouquinho, de conhecer uma coisa que ele não conhece, de ter uma oportunidade de falar com alguém que faz algo diferente do que ele faz, e isso eu não estou falando só de mim, ou do Bruno, ou de quem for dar palestra, mas assim, do colega do lado também, né? Uma vez que ele conhece o colega, fala assim, nossa, mas você trabalha com isso, você faz aquilo? Não, eu precisei de alguém para fazer isso, não sabia que você fazia. Quantas vezes aqui, né, na minha cidade, a gente está no evento ou em outro e encontra um colega, encontra outro, começa a bater papo, e aí você fala determinado procedimento que você faz, e tudo, e o colega fala, não, você faz isso, eu precisava de alguém para fazer, precisei, agora, na próxima vez eu já sei para quem que eu mando, já vou te ligar, vou pegar seu contato aqui e tal. Isso cria uma interação muito legal, sabe? A odontologia precisa muito disso, e ela vem evoluindo cada vez mais quando a gente encontra isso aí entre os colegas. E isso aí, igual você comentou, a questão do network, é exatamente isso. Todo mundo ganha. No final, acaba todo mundo ganhando, porque tu traz pro teu paciente, pro teu cliente, outras visões. E aí eu acho, como foi muito bem colocado aqui, a questão desse aperfeiçoamento aí, essa troca de conhecimento, o conhecimento ele é fundamental em todas as áreas. E exatamente dentro da área da odonto, eu percebo que é uma área que ela tem muita evolução. Como a Mário comentou aqui do procedimento que ele fez, eu enxergo de maneira de fora para dentro o quanto essa área ela tem evoluído, e todo dia tem algo novo para ser citado. E aí, o profissional, às vezes, que tem mais tempo de serviço dentro de uma cidade de interior, que não tem o capital para poder buscar esse conhecimento, igual como você comentou aí, que você já tem fez 4 congressos aí esse ano, e você foi atrás do conhecimento. Então, tu traz já de maneira mastigada, de mão beijada, esse conhecimento aqui para esse profissional, que ele não tem essa possibilidade de estar correndo atrás exatamente de ter esse conhecimento de maneira inicial. E eu acho que esse é um dos pontos assim, que é essencial para quem é da área, e que eu conheço alguns amigos e colegas aqui da nossa cidade que são dentistas, que eu vou, meu brother, vai, porque vai ser muito bom e é essencial para o trabalho de vocês. Não, e é igual você falou, né? A gente vai, a gente busca, a gente aprende,
a gente testa, a gente valida, vê o que funciona, o que não funciona, e a gente já leva isso para o colega, tipo assim, olha, tem isso, isso e isso. Eu estou usando isso porque eu usei isso e isso, não deu certo, isso aqui foi difícil, isso ficou caro. A relação custo-benefício que funcionou aqui foi isso. Então, acaba que a gente traz meio que mastigado o que está dando certo para a gente. Não só o que a gente determinou que é certo, mas o que a gente aprendeu e quem sabe mais do que a gente, com as pessoas que a gente vai assistir, para poder entender o melhor caminho, o caminho mais fácil de se obter o melhor resultado. Sempre é isso. Certeza, maravilha. Então eu quero falar para você que é dentista, daqui de Tailândia, de região de Goianésia, de Tucuruí, de Moju, de Abaetetuba, todo mundo aqui na nossa região. A gente vai ter esse grande encontro que vai ser o Odonto Talk. Dois especialistas, caras que entendem muito, têm um currículo absurdo, têm vivência, têm experiência, vão vir falar com você sobre assuntos de extrema relevância. E a gente vai abrir também esse espaço de network, esse espaço de encontro e de realmente criar fortalecer essa comunidade de profissionais que, no final das contas, o objetivo final é fazer o melhor trabalho possível para o seu paciente, né? Então, assim, 27 de fevereiro vai ser uma sexta-feira, não é isso, Herbert? Uma sexta-feira, a gente vai esperar todo mundo aqui, aqui na Santa Clara Eventos, tá? E a gente está preparando juntos uma programação muito legal, tanto realmente de conteúdo quanto de network. E eu espero muito ver você que está assistindo a gente agora, você que é dentista, nesse evento. E assim, Herbert, antes da gente finalizar, eu quero já encaminhar para o final do nosso papo, que está sensacional aqui. Eu quero que tu fale diretamente faça esse convite direto, esse convite que eu fiz aqui, um pouco mais técnico, mas eu quero que tu fale de dentista para dentista, que a gente sabe que é um papo diferente. Quero que tu convide as pessoas para participar do Odonto Talk junto com a gente em fevereiro, por favor. Ah, sim, com prazer, com prazer. Então, queria realmente fazer para vocês aqui esse convite. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês reunidos dia 27 de fevereiro de 2026. Eu, o Bruno, a Mari, toda a equipe, onde a gente vai estar falando um pouquinho de odontologia, trazendo as novas tendências, novidades. A gente vai estar aberto a discutir todas as questões relacionadas ao que a gente vai estar falando lá. A gente vai ter um momento muito bacana de interação da gente, da equipe nossa, com a plateia que vai estar lá, e eu conto com todo mundo lá, tá bom? Maravilha, muito legal. E você que está assistindo a gente também pode seguir, a gente vai colocar aqui embaixo o arroba do evento, lá a gente vai colocar todas as informações, tudo que você precisa saber, como é que você faz para se inscrever, o que vai ter de novidade, o que vai ter de coisa bacana, e você fica ligado tudinho lá, e quando a gente estiver no evento, você vai também usar esse perfil para a gente poder se comunicar legal, beleza? Herbert, a gente está agora encaminhando para o final do nosso papo, como eu falei, e eu quero agora abrir a câmera, abrir o espaço para você falar diretamente com as pessoas, dizer como é que elas te encontram, como é que elas encontram a Tomos, se elas podem te seguir no Instagram, seguir a Tomos, etc. O espaço é teu, a câmera é tua, pode falar com o nosso público, por favor, que eles estão ávidos para te ouvir. Primeiro, eu queria, finalizando aqui, eu queria agradecer o Maurício, o Amário, a TMD, por esse apoio, por essa possibilidade de a gente estar fazendo esse evento juntos. Isso é realmente muito importante para nós, da Tomos, poder estar associado com uma empresa que representa o que a gente acredita de verdade mesmo, assim, e enquanto negócio, enquanto estratégia de trabalho, enquanto parceria mesmo, né? Primeiro, obrigado mesmo por poder estar associado com vocês nisso aí. Para nós, da Tomos, é motivo de orgulho. E, no mais, quem quiser entrar em contato comigo diretamente, eu sempre disponibilizo meu acesso a todos os dentistas de Tailândia. Eles sabem que, se precisar, pode me chamar. A grande maioria deles tem o meu WhatsApp aí. Pode me chamar no Instagram. Meu Instagram é Dr. Herbert Lacerda. Pode chamar no direct aí, que a gente responde todo mundo. E a Tomos está aí, em Tailândia, para poder oferecer para vocês o melhor serviço possível. Todo mundo tem contato, pode me chamar lá. A gente vai deixar também o arroba aqui da Tomos e o meu arroba na descrição do vídeo. É só chamar e vai ser um prazer encontrá-los novamente em fevereiro, no dia 27, sexta-feira. Espero todo mundo lá e conto com a presença maciça da comunidade odontológica lá nesse evento, que vai ser muito legal e vai ser porta de entrada para mais eventos que a gente vai acabar levando para a Tailândia
onde a gente vai nichar cada vez mais, falar cada vez mais de assuntos de interesse da comunidade odontológica, dos dentistas, para levar para cada um dos dentistas de Tailândia uma evolução profissional, um acesso à informação de qualidade e de um jeito mais rápido e mais fácil, que vai ser do ladinho aí no Santa Clara Eventos. Vamos contar com a presença de todo mundo, se Deus quiser. Isso aí, com toda certeza. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E foi muito bacana te receber aqui. Quero te agradecer muito, Herbert, pela presença. Aí, nesse formato remoto agora, uma novidade aqui, é a primeira vez que a gente está gravando remoto. Foi um prazer. Espero que dê sorte. Com certeza. Com certeza, deu muita sorte, que é o convidado de qualidade, ele tem conhecimento, tem conteúdo. Quero te agradecer muito, agradecer também o Maurício, agradecer a você que está assistindo a gente em mais um episódio, mais uma semana, e agradecer também aos patrocinadores do nosso programa. Hoje, o episódio de hoje tem patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia, TRR-FS, seu diesel de confiança, Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida, na Avenida Natal e agora também na Praça do Povo. 3D Tech Impressões em 3D, transforma ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E Bases Acredita, acreditar em você é o nosso negócio. Agradeço mais uma vez a você e a gente se vê no próximo episódio do Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.